Este é o Pessoas e Talento, o podcast do IRH sobre pessoas, liderança e futuro do trabalho. Aqui abrimos espaço para conversas que mostram como as organizações crescem através das pessoas e das decisões certas. Recebemos profissionais que lideram equipas e influenciam culturas, desde responsáveis de pessoas a gestores, empreendedores e decisores de negócio. O que nos interessa é a forma como desenvolvem talento e criam ambientes que fazem a diferença. O objetivo é simples: trazer ideias úteis para quem lidera ou trabalha com pessoas. Ideias que ajudam a tomar melhores decisões, a atrair e desenvolver talento e a criar ambientes de trabalho com saúde e propósito. Porque antes da tecnologia, dos processos e dos números, estão as pessoas que fazem tudo acontecer. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Convido-vos a acompanharem-me nesta viagem. O Pessoas e Talentos está disponível em vídeo no YouTube e em áudio nas principais plataformas de podcast. Cada um acompanha como preferir. Este é o nosso ponto de encontro para falar sobre o que mais importa a quem trabalha em gestão de pessoas. Fica o convite para se juntar à nossa comunidade nas redes sociais da RH Magazine, no Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, entre outras. Junte-se a nós para trocar ideias, insights e experiências. E conecte-se connosco ou comigo diretamente no LinkedIn. Obrigada por estar desse lado. Vamos a isto. Hoje vamos falar de estratégia com os pés no chão. Estratégia que sai do papel. Estratégia que mexe com pessoas, com processos e com resultados. E faz sentido falar disto com alguém que conhece o tema por dentro. Alguém com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Alguém que passou por diferentes setores e contextos e que hoje lidera a área de pessoas e cultura numa grande organização internacional. O nosso convidado construiu o percurso em empresas líderes. Passou pela Otis, passou pelo Grupo Luís Simões, passou pela Logista e está na Zurique, Portugal, há mais de uma década na primeira linha das decisões que ligam talento, cultura e negócio. É uma pessoa com foco no desenvolvimento humano, com atenção ao que é estratégico e com sensibilidade para o que acontece no dia a dia. Valoriza a experiência do colaborador, valoriza a cultura de proximidade e valoriza a liderança com impacto real. Hoje vamos olhar para tudo isto de forma prática. Vamos perceber o que mudou, porquê e com que impacto. Vamos falar de compensação, benefícios e bem-estar financeiro. Vamos falar de feedback, métricas e sinais. Vamos falar também de liderança e de trabalho híbrido. E vamos fechar com o futuro da profissão de RH. No episódio de hoje, apresento o Nuno Oliveira, Chief People and Culture Officer da Zurique, Portugal. Olá, Nuno. Olá, Cristina. Vamos falar disto tudo hoje? Poças, se conseguirmos, vamos. Vamos ser ambiciosos. Ao longo da tua carreira, passaste, como eu disse, por vários setores, várias responsabilidades. O que é que foi mais impactante para ti até agora? Eu acho que todas as experiências têm as suas particularidades. Isto é como as pessoas, não há duas iguais, não é? Mas, de facto, há sempre uma outra que nos marca, se calhar, de forma diferente. Claro. Inevitavelmente tenho que falar de duas, independentemente daquela que é mais importante, é sempre a atual, não é? Mas, por um lado, a primeira, Claro. Neste caso a Otis Elevadores, eu diria que foi aí que criei os meus alicerces, que os consolidei e de alguma forma foi isso que me projetou no profissional que consigo ser hoje. Depois, ali ali a meio da carreira, acho que no grupo Logista, a oportunidade que de alguma forma surgiu, enfim, num momento até algo inesperado, de assumir responsabilidades a nível internacional, penso que, para além da experiência, que foi extraordinariamente enriquecedora, permitiu-me ter um conjunto de perspectivas diferentes, que muitas vezes também se tornam necessárias, não só para, por um lado, relativizarmos, mas para capitalizarmos ainda mais aquilo que muitas vezes temos na cabeça, aquilo que muitas vezes idealizamos, mas que nem sempre e quase nunca temos a certeza. E, portanto, uma experiência internacional, acima de tudo, acho que testa-nos de formas diferentes, é certo, mas testa-nos, no meu caso em particular, a nível pessoal, a nível familiar
e seguramente a nível profissional. Portanto, eu diria que se tivesse de distinguir duas, distinguiria estas por estes motivos. E houve aí alguma aprendizagem especial nessas duas ou noutras, ou alguma, talvez até algum erro, alguma coisa que correu menos bem que te Hum. ficou? Quer dizer, eu acho que não teria tempo seguramente para elencar todos os erros que cometi, Só um, e só um. nestas cometemos seguramente. Eu costumo dizer, e aqui por trás de um profissional está sempre uma pessoa, e eu diria que terei, acima de tudo, aprendizagens para, de um ponto de vista pessoal e familiar, provavelmente procurar gerir e conciliar as duas vertentes de uma forma diferente. Não estou a dizer que, enfim, foi bom, eu por motivos e circunstâncias de ordem familiar acabei por estar fora sozinho, e por variedíssimos motivos a minha família nuclear acabou por estar e manter-se sempre em Portugal. Foi um momento particularmente difícil, e sinto, acima de tudo, que hoje teria feito muita coisa de forma diferente. Não sei se o tivesse feito, se hoje estaria aqui ou não, mas acima de tudo sinto que foi também um momento que me proporcionou um conjunto de aprendizagens muito importantes, até para valorizar ainda mais a família que tenho hoje. Acho que valorizamos mais agora do que se calhar valorizávamos já há Sim, alguns anos. Temos claramente, outra forma de ver claramente. o mundo. Acho que aí a pandemia também ajudou muito Sem dúvida, a repensar aqui algumas prioridades. Eu sem também dúvida. posso dizer o mesmo. Agora na Zurique, muito mudou nos últimos 10 anos. Eu tenho acompanhado esse percurso. Nós vemos com alguma regularidade. Ao pôr as pessoas realmente no centro de toda a organização, que decisões é que isso vos levou a tomar? Bom, eu acho que de facto tem sido, enfim, 10, 11 anos muito férteis. Ahm, eu creio que conseguimos elencar quatro grandes momentos, e todos eles muito distintos ao longo destes anos, mas aquele que provavelmente ah, criou e provocou um maior impacto terá sido a mudança de ciclo, no sentido em que muitas vezes é nas mudanças de ciclo que repensamos a visão, repensamos a estratégia, redefinimos aquelas que são as grandes ambições, e inevitavelmente até pela área que nos caracteriza, termos definido desde há 3, 4 anos como uma das grandes 5 ambições do ponto de vista estratégico, se não mesmo a primeira, é sermos reconhecidos como um empregador de topo. Uhum. Inevitavelmente isto cria um impacto brutal, não só para a nossa função, mas também o leque de oportunidades que se abre no sentido de a necessidade de aguçar o engenho, não é? Claro. Portanto, no sentido de acelerarmos todo um conjunto de transformações que vínhamos, se calhar, discutindo há vários anos, claramente isto criou um impacto E houve alguma maior. decisão em particular que tiveram que tomar quando decidiram, por exemplo, se tornar empregador de topo? Porque imagino que internamente depois tiveram que acontecer muitas coisas. Claro, isto é um elo, Uhum. isto é um elo da cadeia que depois desencadeia, ok, temos a ambição, e é como do ponto de vista de negócio, crescermos a determinados dígitos. Uhum. Claramente a necessidade de definirmos um objetivo concreto potencia a elaboração não só do plano de ação, mas principalmente o envolvimento de todos os stakeholders que Uhum. efetivamente depois vão contribuir para, porque isto, definirmos por e simplesmente sermos reconhecidos como um empregador de topo, ok, mas em que é que isso se traduz e Uhum. de que forma é que vamos conseguir medir isso? E, portanto, eu acho que foi este reconhecimento, acima de tudo, por parte de todo o leadership team, por parte de toda a equipa executiva, que também promoveu uma maior orientação para aquilo que muitas vezes se apregoa, mas nem sempre se vive na prática, né? Que é Claro. as pessoas serem o maior ativo. E, de facto, para sermos reconhecidos como um empregador de topo, temos que começar por ser reconhecidos pelas próprias pessoas, mas não nos podemos limitar à nossa própria realidade. Temos que ir além fronteiras, não só numa perspectiva de retenção, mas também de atração. E é o que falamos sempre, quando falamos contigo, a experiência do colaborador é muito, muito importante. Mas eu vou insistir.
para ser empregador de topo. Como é que vocês depois desenvolveram Muito bem. essa estratégia? Acima de tudo, para sermos empregador de topo, temos que ser reconhecidos conforme referi Uhum, pelas próprias certo. pessoas. E então começámos a definir a nossa estratégia com base no modelo EVP, Employee Value Uhum, Proposition, position. que não é mais do que aquilo que as pessoas valorizam na sua própria entidade patronal. E, portanto, estabelecemos o nosso plano de atuação segundo 5 grandes pilares: compensações, benefícios, carreira, ambiente de trabalho e cultura, e concretizamos sempre numa lógica muito interativa, muito colaborativa, com o envolvimento do maior número de pessoas possível. Um, concretizamos o plano, e plano esse que é revisto anualmente, nas 5, 6 grandes ações que sim ou sim têm que acontecer. Historicamente, e obviamente do ponto de vista de métricas, nós estamos cada vez mais data-driven, ou seja, isto estamos a falar de pessoas, portanto Uhum. o tema por si só é subjetivo e portanto claramente temos agarrado cada vez mais a dados, às métricas, para que nos permitam não só estabelecer o nexo causal, mas acima de tudo perceber a evolução que estamos ou não a fazer. Historicamente, os nossos surveys, eu diria que nós não seremos únicos. Do ponto de vista de compensações, era dos itens que mais desafios Uhum. levantavam. Isso obrigou-nos a fazer e a estabelecer um plano de ação muito concreto, que nos desse uma noção e um conjunto de informações muito mais verosímil relativamente à forma como nós estamos posicionados face ao mercado. Porquê? Porque, acima de tudo, temos percepções. Todos nós somos formados por um conjunto de percepções. E acho que importa muito nós tentarmos distinguir aquilo Uhum. que é uma percepção daquilo que é É isso efetivamente mesmo. a realidade, porque nem sempre o vídeo e o áudio fazem um match. E, portanto, claramente fizemos um trabalho de fundo, definimos todo um conjunto de ações, pegando no exemplo das compensações, percebemos exatamente de que forma é que estávamos posicionados, internamente, naturalmente, e fruto do catálogo de funções que temos ao nível do grupo, em termos mundiais, redefinimos todo ali um conjunto de situações e temos, se calhar, até trabalhado para nos prepararmos agora para um outro aspecto que está muito também em voga, a implementação da Diretiva da Transparência Salarial, Sim. e um tema que se calhar vinha sendo tratado mais como tabu, digamos que começámos a abordá-lo de uma forma muito mais transparente, de uma forma muito mais integrada, muito mais estruturada, e estabelecemos, por exemplo, objetivos concretos, que é atingir um determinado rácio de colaboradores que estão posicionados acima de determinada percentagem de benchmark. Uhum. E isto permite-nos, anualmente, não só monitorizar a evolução, como também regularmente e também anualmente irmos partilhando de que forma é que estamos a evoluir junto às nossas pessoas, porque nós internamente utilizamos muito também o hashtag You Said We've Listened, Uhum. no sentido de, ok, estas são as maiores preocupações, o que é que nós estamos a fazer para as endereçarmos e como é que estamos a evoluir. E, portanto, este acho que é um exemplo concreto que tem surtido algum efeito, porque hoje se está tudo resolvido, naturalmente que não, mas já há, digamos, uma outra vontade e uma outra clarividência para falarmos de um tópico que se calhar há uns anos por e Claro. simplesmente nem era discutido. Claro. É um tópico importante, sem qualquer dúvida. É normalmente por aí que se deve começar. Nessa área de compensação e de benefícios, que trabalho é que fizeram nos benefícios para não ser só tipo um catálogo, temos isto, 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 mas sim um conjunto que responde mesmo às necessidades dos colaboradores da Zurich? Claro. Esta vertente que acabou por ser e acaba por ser um dos outros pilares do plano estratégico de pessoas e cultura, e que está diretamente relacionado com o primeiro, porque quando hoje pensamos nas compensações, não nos limitamos a pensar no salário, não nos Claro. limitamos a pensar em eventualmente uma componente variável, que no nosso caso existe em 100% dos colaboradores, mas vai muito para além disso, em toda uma panóplia de benefícios. E essa parte que a Cristina de facto acaba por fazer referência foi precisamente digamos, a primeira pedra que lançámos de pormos em causa todo um range de benefícios que já há vários anos vínhamos proporcionando, mas provavelmente fruto
da evolução das gerações e fruto das circunstâncias atuais, em alguns casos já nem sequer eram valorizados ou utilizados. Claro. E, portanto, também aí procuramos envolver muito as nossas pessoas. Muito frequentemente fazemos pulse surveys no sentido de aferirmos qual é que é o range de benefícios que continua a ser mais valorizado e outros novos que porventura possam surgir, e temos vindo a caminhar no sentido, eu diria, da tendência no mercado já desde há vários anos, que é no sentido, independentemente do catálogo que temos, flexibilizamos de acordo com a necessidade de cada pessoa em concreto. Não menos importante, fizemos também nos últimos, principalmente 2 ou 3 anos, um esforço particular no sentido de conseguirmos valorizar de uma forma mais ou menos concreta quanto é que os diferentes tipos de benefícios representam do ponto de vista de custo, do ponto de vista de cash. E isto, e criámos plataformas através das quais cada pessoa pode aceder ao seu, aquilo que designamos o Total Reward Statement, e isto capacita as pessoas para terem uma percepção muito clara e concreta de quanto é que o total cash, digamos assim, quanto é que representa o total cash, tendo em conta não apenas os salários, mas os benefícios. Isso é muito importante. Muitas empresas já o estão a fazer diretamente na folha de vencimento, para as pessoas também valorizarem em euros o que é que representam todos os benefícios. Há algum benefício, ou seja, para uma PME que tem algumas restrições Sim. orçamentais, já acho que quase todos temos restrições orçamentais, há algum benefício além do monetário que achas que faça sentido trabalhar mais ou que tem mais impacto? Sim, eu acho que podemos todos elencar uma diversidade de benefícios que não implicam, vá lá, um custo direto para as organizações. Um dos que é mais falado é a flexibilidade de horários. Né? Flexibilidade de horários, seja no horário propriamente dito, seja no local. Vulgo modelo de trabalho híbrido, se quisermos. Eu diria que os custos são mais indiretos numa perspectiva de tem muito a ver, ou seja, considerarmos a implementação de um benefício como este sem trabalharmos os aspectos da cultura e a própria forma como trabalhamos, pode levantar de facto todo tipo de desafios, mas de facto esta flexibilidade horária é um excelente exemplo disso mesmo. E depois há todo um conjunto de outros benefícios, seja numa perspectiva de procurarmos criar nas próprias organizações ali algumas condições para todas as pessoas têm necessidades que vão muito para além da esfera pessoal e até profissional. Apoios, formas de apoio e aconselhamento, seja do ponto de vista pessoal, psicológico, legal, financeiro, e são incentivos e são benefícios que, em termos de custos, representam, enfim, uma percentagem muito baixa e são particularmente valorizados, mesmo que não, ou seja, a percentagem média de utilização anda normalmente sempre ali abaixo dos 25, 30%, mas o facto das pessoas saberem que, em caso de necessidade, podem recorrer a algo, isso muitas vezes é mais importante do que um benefício que utilizem diariamente. Claro. E, aliás, não fôssemos nós uma companhia de seguros e, portanto, é disso Estão mesmo que se trata. sensibilizados para isso. Exatamente. Achei muito bom o teu ponto de dizer que a flexibilidade, implementar a flexibilidade horária e no local de trabalho é muito importante, mas que tem que vir com um trabalho na cultura da empresa. Sim. Não vamos ter tempo de abordar agora este tema, porque tem aqui ainda muitas coisas. Se conseguirmos, no fim, voltamos a isso, porque acho realmente um ponto muito, muito relevante. Mas antes disso, tu no início disseste que trabalhar a vossa estratégia, o vosso plano, tem 5 pilares. Sim. Já falámos de um, da compensação. Quais são os outros? Compensação, benefícios, Benefícios, exatamente. O terceiro é carreira, e eu diria que dos 5, este é o pilar mais transversal, digamos, porque engloba uma panóplia de coisas. Eu diria que nós aqui neste pilar temos de procurar destacar, acima de tudo, por uma ou duas métricas. E normalmente todas elas estão associadas à mobilidade. Nós neste momento temos targets de mobilidade interna na casa dos 75%. Isto basicamente significa que para a totalidade das necessidades de recrutamento que possam surgir, em 75% das situações nós queremos comatá-las internamente. Isto não só
proporciona mais oportunidades de desenvolvimento e de carreira, como também do ponto de vista de formação e aquisição de competências, proporciona uma visão não só mais transversal das diferentes áreas de negócio, como também, claramente, é uma das principais ferramentas de retenção dos nossos talentos. Para além da mobilidade, do ponto de vista de formação, e até porque somos uma atividade extremamente regulada, temos, enfim, uma panóplia de formações obrigatórias. Eu diria que aqui o desafio, também ajustando esta cada vez mais dificuldade na gestão das agendas diárias, conciliarmos com reuniões e, por cima disso, ainda termos toda uma panóplia de formações obrigatórias para concretizar, é irmos muito mais para além das formações obrigatórias e colocarmos a tónica naquilo que designamos internamente os Active Learners. Porquê? Porque há uns anos nós implementámos um programa que designámos o CEO of My Career. Ou seja, colocarmos a tónica do desenvolvimento e da progressão na própria pessoa e, acima de tudo, o nosso esforço enquanto organização é comunicarmos e disponibilizarmos todo um conjunto de ferramentas que permitam depois às pessoas, com a sua própria iniciativa e mediante as suas motivações, enfim, seguirem por onde querem seguir. E, para dar um exemplo concreto, proporcionamos cada vez mais secondments, assignments, ou seja, porque muitas vezes a dificuldade era ou o desconhecimento de causa, ou seja, eu até, não sei, tenho ali alguma curiosidade sobre uma determinada função, mas não sei exatamente do que se trata, e depois o receio, não é? De cair sobre o desconhecido, e mais do que o receio, a dificuldade de, enquanto organização e muitas vezes as FIAs, têm ali um excelente recurso, eu dispensar desse recurso também me vai trazer um conjunto de implicações e, portanto, com o intuito também de promovermos um ambiente de trabalho muito mais colaborativo, estes assignments e secondments possibilitam que as pessoas, parcialmente ou mesmo em full time, durante um determinado período de tempo, sem abandonarem necessariamente as funções que vão exercendo, possam ir experimentando e apoiando, participando até em projetos estratégicos que lhes permitam adquirir uma noção muito mais verosímil do que é que pode ser trabalhar numa área diferente daquela que têm vindo a trabalhar, simultaneamente adquirem competências e promovem-se oportunidades que alimentam o tal objetivo da mobilidade interna. Exatamente, porque terem 75% de mobilidade interna também obriga um acompanhamento muito próximo dos colaboradores, de saber para onde é que eles gostavam de ir, para quando for a altura terem a pessoa certa com as competências certas para mudar para aquela função. Porque como é que vocês gerem isso? Estou a pensar, o colaborador quer se formar em liderança, quando na realidade as competências que são necessárias para a função que ele quer são mais essencialmente técnicas. Como é que vocês fazem esse acompanhamento para haver um match entre as necessidades da empresa e as pretensões do colaborador? Claramente, essa é uma ambição que, do ponto de vista de liderança, deve ser assegurada. Ou seja, se por um lado o nosso próprio ciclo de performance e desenvolvimento pressupõe existir um momento ao ano em que as conversas entre chefia e colaborador devem estar focadas principalmente no desenvolvimento, okay? E, portanto, é dessa conversa que deverá resultar um fine-tuning entre aquilo que são as necessidades requeridas para o exercício da função e aquilo que podem ser as ambições do ponto de vista de carreira daqui ao amanhã poder vir a exercer e, portanto, é deste equilíbrio que claramente procuramos promover a tal mobilidade interna, que é um target não menos relevante, é um dos targets específicos, está no chamado target card da equipe executiva. Acho que é muito importante, mais uma vez, garantirmos o tal envolvimento dos stakeholders que podem facilitar ou dificultar o atingimento destes targets e portanto, as coisas vivem aqui deste equilíbrio. E depois, temos hoje total clarividência de que, em igualdade de circunstâncias, quando temos muitas vezes candidaturas internas e candidaturas externas, privilegiamos naturalmente as candidaturas internas, até porque quando colmatamos uma necessidade internamente, com um perfil interno, quer dizer, depois tapamos de um lado, mas abrimos do outro. E às vezes, no mesmo processo, conseguimos gerar 4, 5 oportunidades em áreas distintas, o que, enfim, é particularmente valorizado pelas pessoas, porque isto depois alimenta um outro target muito específico, que é o número de promoções que conseguimos
passa a redundância, promover Internamente. anualmente. E aqui temos dois grandes tipos de promoções, as chamadas promoções por mérito, que podem resultar inclusive do resultado de uma seleção para uma determinada função, e as promoções semiautomáticas, porque nós procuramos garantir que pessoas que se mantenham na mesma categoria, na mesma função durante um determinado período de anos, neste caso 3 anos, sem incorrerem em alguma outra situação, não deixem de ter ali, enfim, a possibilidade de verem a sua carreira progredir, para criarmos este sentimento também na organização. Claro, para não ficarem ali estancados. Correto. Portanto, vimos o pilar remuneração, compensação, aliás, benefícios, carreira. Carreiras. Falta-nos. Estou a seguir, já vi, estou a acompanhar. Muito bem. Eu acho que começamos, e aqui há uma dicotomia com aquilo que é, porque nós há uns anos, eu acho que também seguimos a tendência, deixámos de nos apelidar recursos humanos e passámos a apelidar-nos pessoas e cultura. Mas, e o plano estratégico, também do ponto de vista da EVP, está alicerçado. Os 3 primeiros pilares, acima de tudo, estão mais orientados para a dicotomia pessoas. E os 2 segundos estão mais orientados para a cultura. E são eles ambiente de trabalho e cultura propriamente dita. Do ponto de vista do ambiente de trabalho, nós recentemente temos promovido, enfim, aquilo que designámos o Projeto Lisboa, enfim, foi basicamente uma transformação radical da nossa sede, porque a determinada altura, isto foi interessante porque, por um lado, disputámos o projeto imediatamente antes da pandemia, o que foi muito oportuno. Houve muitas empresas assim, foi não é? muito oportuno. Muitas. Tivemos ali, digamos, um período de 3 meses em que, por um lado, começámos a perceber o que é que efetivamente a pandemia ia representar, mas depois, por outro, não, isto é mesmo para avançar, e se calhar agora mais do que nunca. Este projeto de transformação foi igualmente impactante. Porquê? Porque na vertente da cultura, e essa é uma das nossas ambições, mudarmos o mindset, e aquilo que, através de várias discussões, de vários estudos, concluímos é que, obviamente, mudar o mindset é sempre difícil, mas torna-se muito mais difícil se quisermos mudar o mindset sem mudarmos a realidade que nos rodeia. E, portanto, nós tivemos a extraordinária oportunidade de, ao invés do que se calhar é habitual, ou seja, darem-nos um espaço e dizerem-nos: olha, tem aqui este espaço, adaptem-se. Não, procuramos repensar e reconstruir todo um espaço em função não só do modelo de trabalho, mas da realidade que efetivamente queríamos promover. E, portanto, nós definimos, digamos, os principais moldes como queríamos trabalhar, como queríamos colaborar, seja pensar as workstations ditas tradicionais. Estamos num ambiente de call it, como nós costumamos dizer, é calls a toda a hora, portanto, muitas phone booths, muitas reuniões, muitas mesas de colaboração, muitos stand-up corners. Porquê? Porque em muitas reuniões queremos promover já há vários anos o modelo Agile, mas isso não requer necessariamente termos que ir para uma sala de reuniões, sentar por aí fora só e perdemos às vezes 5, 10 minutos. Não. Repensamos todo, salas de concentração, porque depois todos somos todos iguais, todos diferentes, em open space, quer dizer, quando queremos promover também um ambiente de trabalho, enfim, informal e até com alguns repentes, como costumamos dizer, dependendo do trabalho, mais ou menos concentração que possa ser requerido, isto nem sempre se coaduna, e portanto repensamos todo o espaço em função daquilo que eram as principais atividades que foram elencadas nas diferentes direções. E isso, claramente, nós hoje sentimos, e não temos grandes dúvidas, que isso foi um excelente mote para mudarmos também a nossa própria forma de trabalhar. E éramos vistos, isso se calhar inerentemente estamos associados a um setor que ainda hoje é tido como algo conservador, e acima de tudo aquilo que é o nosso propósito é, e convidamos todas as pessoas que efetivamente, ou por uma questão de oportunidade ou por uma questão de motivação, que nos visitem, de que a única imagem que queremos passar é toda menos essa, a de uma imagem conservadora. Não, é um ambiente completamente informal, um ambiente totalmente acolhedor,
até pela tónica do modelo de trabalho híbrido, queremos que as pessoas se sintam tão confortáveis no escritório como quando se sentem nas suas casas e, portanto, claramente mudarmos a realidade que nos rodeia é uma alavanca para acelerarmos toda uma mudança de mindset que também pretendemos almejar. E- Falta o último, a cultura. Exatamente, mas eu acho que estou a fazer uma pergunta Ok. para ligar os dois, vais Ok, ver. ok. Do que falávamos há pouco e que me pareceu muito pertinente. hum, Flexibilizar horários, ter trabalho híbrido, não se faz sem, não sei se mudar, porque pode ser que não seja necessário mudar, mas sem trabalhar na cultura, Sim. porque eu senti que muitas empresas, obviamente, tiveram que flexibilizar horários, mas basicamente, ou dias de trabalho, passaram para o híbrido e disseram, "Pô, ok, agora à quarta e à sexta estás em casa, mas nada mudou nem na forma de trabalhar, nem na cultura da empresa. E o que estamos a ver agora e que está a conduzir, na minha opinião, as empresas quererem que haja um regresso toda a semana à empresa, é porque essa parte de juntar a cultura da empresa, a cultura de trabalho, a forma de trabalho com estes horários flexíveis, o híbrido não resulta, ou seja, tem que se trabalhar nas duas coisas, não se pode trabalhar da mesma forma os colaboradores estando 3 dias na empresa, que é um bocadinho o modelo habitual agora, 2 dias em casa. Como é que juntamos isso? O escritório com a cultura, com a flexibilidade, com o trabalho híbrido? Sobretudo, o que é que vocês fizeram nesse aspecto? Uh, Nós, a política que definimos em 2021 Uhum. sobre o modelo de trabalho híbrido que ainda hoje vigora, está assente em 4 grandes pressupostos, sendo que o primeiro é aquele que, na nossa opinião, vai precisamente responder a essa questão que a Cristina acaba de colocar. Normalmente, as pessoas em qualquer organização, o que é que ambicionam? Ambicionam autonomia, ambicionam flexibilidade. Já no que toca ao item da responsabilidade, isto já pode levar a outro tipo de discussões. E esse é precisamente o primeiro driver da política. Autonomia, flexibilidade com responsabilidade. Responsabilidade. E este é, eu diria, nós não somos diferentes, obviamente, das dificuldades e dos desafios que a generalidade das organizações está a sentir. Naturalmente que temos muitas discussões e eu diria que, apesar de mantermos o mesmo modelo desde o início, com alguma flexibilidade e com autonomia, temos sido cada vez mais prescritivos da forma como entendemos que este modelo de trabalho híbrido deve viver e se faz com responsabilidade, faz com cada vez mais transparência, porque também muitas vezes apregoamos internamente, enfim, em várias brainstormings, que se nós tratarmos as pessoas como crianças, a probabilidade de elas se comportarem como tal Crianças. vai ser significativamente superior. E o que é que isto quer dizer? Quando dizemos, olha, nós não forçamos, não temos uma regra de esquadro de ir em X dias da semana ou um determinado número, temos sim, efetivamente, a expectativa de, em média, numa base mensal, ou se a circunstância pessoal ditar, essa média até pode ser ligeiramente diferente, as pessoas em média irem 2 vezes, pelo menos, trabalhar para o escritório. E o que é que isto significa? Nós, durante muitos anos, tínhamos uma regra que, teoricamente, era igual para todos, mas depois, diariamente, geríamos as exceções. Uhum. E, portanto, procurámos cada vez mais deixar de ter regras, estabelecer princípios de orientação e procurarmos, acima de tudo, o nosso esforço está em procurarmos que as pessoas percebam verdadeiramente como é que podem jogar com estes princípios de orientação, tendo em conta as suas necessidades, quer do ponto de vista pessoal e familiar, quer do ponto de vista profissional. Uhum. Porque depois, a primeira grande pergunta que nos colocaram inicialmente era se o modelo de trabalho híbrido era aplicável de igual forma para todas as funções. E a nossa resposta foi: o modelo de trabalho híbrido é aplicável a todas as funções, mas não da mesma forma. Porquê? Porque não há duas pessoas iguais. E as necessidades de uma função, se calhar, numa área comercial, não será exatamente a mesma de uma área de assistência ou de uma área técnica. Claro. E, portanto, daí a importância no foco do princípio
do princípio da orientação e não no cumprimento de um conjunto de regras específicas que depois tem que ser adaptado à mesma pessoa a pessoa e função a função. Isso tem muito a ver com o aspecto cultural que também queríamos e queremos continuar a desenvolver, porque nós queremos que as nossas pessoas sejam cada vez mais autónomas e não há dúvida, e está mais do que provado, que os modelos de trabalho híbrido obrigam e requerem muito mais autonomia por parte das pessoas, mas também requer uma outra coisa. Requer muito mais planeamento, requer muito mais comunicação e alinhamento, que é ao fim e ao cabo aquilo que queremos trabalhar Claro. nas nossas equipas. Se é fácil, com certeza que não, porque do ponto de vista de liderança, e isso eu acho que tem que ser o foco, é completamente diferente gerirmos equipas à distância e equipas que umas estão presencialmente e outras estão remotamente, do que gerir um conjunto de pessoas que estão todas fisicamente no mesmo espaço. E mesmo que isso signifique, atualmente, comunicarmos muito mais do que o fazíamos antes. O que é incrível porque agora estamos muitas vezes remotamente, mas ainda temos que comunicar mais e melhor. Sim, É sim, muito sim. mais complicado. Já demos aqui a volta aos 5 pilares. Esqueci-me aqui de alguma coisa importante nestes 5 pilares. Não, dizer apenas, mas isto acaba por advir deste ponto que estávamos precisamente a falar. Se não há duas pessoas iguais, esta variável acentua-se ainda mais no modelo de trabalho híbrido. Uhum. Porquê? Porque quando estamos todos a trabalhar no mesmo espaço, acabamos por adaptar mais os nossos comportamentos, e os comportamentos tendem a ser um pouco mais homogéneos. Daí a Uhum. importância também, até para mantermos uma ligação, mantermos uma certa frequência em que presencialmente estamos juntos. Mas também estamos mais tempo separados e isolados. E quando estamos isolados, por exemplo, nas nossas próprias casas, tendemos naturalmente a comportar de formas ainda mais diferentes. E, portanto, do ponto de vista de cultura, a tónica da diversidade ganha uma outra dimensão Uhum. aqui, e a diversidade vai não apenas no sentido de respeitar cada pessoa per si, mas na importância de desenvolvermos todo um conjunto de skills, seja numa lógica de empatia, seja numa lógica de resiliência. Okay? Porquê? Porque efetivamente, se a diversidade tende a reinar de uma forma ainda mais veemente, a gestão interpessoal desta diversidade também se tende a tornar mais desafiante. E, portanto, aquilo que queremos, até porque não temos, tal como não temos duas pessoas iguais, entenda-se colaboradores, também não temos dois clientes iguais, Uhum. é estabelecermos cada vez mais uma analogia entre a forma como nós queremos gerir as nossas próprias pessoas, é a forma como nós queremos que eles giram os nossos principais Clientes. parceiros e clientes. Claro. E, portanto, daí a questão da diversidade, a questão da inclusão, ter uma prevalência cada vez maior. E depois, nestas realidades um pouco mais híbridas, naturalmente o sentimento de pertença também ganha aqui outra importância. Aquilo que nós queremos, fazendo uma analogia com algumas marcas que se calhar até vemos nas grandes superfícies, mesmo sem conhecermos muito da realidade até do ponto de vista profissional, aquela marca diz-nos alguma Uhum. coisa. E portanto isso é o que nós queremos criar e continuar a trabalhar, é que a marca Zurique signifique cada vez mais, para começar, às suas próprias pessoas, porque são elas que a têm que viver acima de tudo diariamente, somos nós que somos os verdadeiros embaixadores, mas também irmos para além da nossa própria realidade e criarmos este sentimento de pertença ao nível dos nossos parceiros e clientes. Grande desafio, Nuno. Grande desafio. Tenho aqui mais duas perguntas rápidas para o fim, porque já Okay? estamos mesmo no fim do nosso tempo, mas sobre o futuro do trabalho e da, Hum, e da, da profissão de responsável pessoas e cultura, como hum, dizemos, sim. como dizemos agora. Que competências é que achas que vão ser mais necessárias nos próximos anos? Eu acho que são aquelas que já hoje estão a ser cada vez mais requeridas, ou seja, do ponto de vista tecnológico e digital, inevitavelmente, tudo aquilo que fazemos cada vez mais tem que ser alicerçado em todo um conjunto de ferramentas, não só que agilizam e substituem muitas das tarefas manuais que ainda muitos de nós também temos que assegurar Uhum. diariamente. E, portanto, claramente, do ponto de vista tecnológico e digital, não é só para o futuro, é já no presente, isto é essencial, e até desse ponto de vista estamos também a trilhar a nossa própria jornada de inteligência artificial, e aquilo que apregoamos muito internamente
é que não, as nossas pessoas não precisam ter receio de que a inteligência artificial vai substituir uma série de funções. O receio, o verdadeiro receio que as pessoas precisam ter, isso vai ao encontro também da responsabilização do CEO of My Career, é que as pessoas que não adquirirem competências do ponto de vista de novas tecnologias, essas sim vão ter que ter receio, porque as outras que vão adquirir irão ter a capacidade de as substituir. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é inevitável e é documentalmente aceito por toda a gente. E depois, cada vez mais, as componentes comportamentais com particular foco, não só na resiliência, capacidade de adaptação e comunicação. Porquê? Porque, do ponto de vista, e se fizermos aqui uma reflexão sobre aquilo que tem sido a evolução da nossa própria função, nós antes estávamos muito mais focados nos processos, claramente, e até por isso éramos recursos humanos, não é? E hoje temos que estar muito mais próximos das pessoas, no sentido não só de acompanhar a sua evolução, os desafios, as necessidades de respondermos a imperativos do negócio, e essa resposta tem que ser muito mais ágil, muito mais rápida, e só uma forma de ser muito mais ágil e rápida é estarmos próximos e estarmos muito mais focados nas pessoas e não tanto nos processos. E é óbvio que sempre que digamos, a percentagem de interações aumenta, a percentagem de conflitos também. Isto é proporcional. E, portanto, do ponto de vista de resiliência, é fundamental estarmos preparados não só para lidar com a adversidade, e no nosso caso em particular, basta, do ponto de vista ambiental, enfim, estamos cada vez mais sujeitos a todo um conjunto de intempéries, todo um conjunto de catástrofes, que não é propriamente aquilo que no nosso setor desejamos, mas temos que estar e temos que nos capacitar e preparar para esses mesmos imprevistos. E, portanto, do ponto de vista de resiliência, do ponto de vista comportamental, se quiser, temos que nos apetrechar ainda mais de skills de foro comportamental, temos que nos tornar ainda mais autossuficientes, não só no sentido de termos a capacidade de decisão que muitas vezes é requerida, sem haver, enfim, um catálogo que nos diz especificamente o que é que temos que fazer e de que forma, e depois do ponto de vista tecnológico, claramente, não adianta resistirmos contra algo que já não é uma tendência, é uma realidade, e ao invés, à medida que vamos desenvolvendo as nossas competências nesta vertente, seguramente surgem todo um conjunto, enfim, de oportunidades para as quais muitas vezes até não estávamos despertos. Temos que surfar a onda. Exatamente, exatamente. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo, Nuno. Muito obrigada por ter vindo aqui a Pessoas e Talento. Até à próxima. Deus.